Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra 1984 do George Orwell. Ontem vocês viram a live aí, né, com a leitura do primeiro capítulo da parte 2 e hoje nós vamos dar continuidade então ao segundo e terceiro capítulo da parte 2. Ok? Então, se você já é inscrito, deixa aqui o meu muito obrigado de coração. Já deixa seu like, já compartilha muito com seus amigos que curtem ler. E também, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo, ok? Já aproveita e deixa os comentários, o que vocês estão achando da leitura. E também sugestões para os próximos desafios literários. Eu já tenho algumas sugestões em mente, mas conto com a sua participação aí para me dar esse suporte aí na escolha dos próximos conteúdos aí também pro canal, beleza? Então eu já peço desculpa por possíveis barulhos que vocês possam ouvir, cachorro, né, principalmente aqui onde eu moro e tudo, mas, né, vamos tentar aí ter o foco aqui, manter o foco para nossa leitura, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2 da parte 2. Winston avançava pelo caminho em meio a um mosqueado de luz e sombra, pisando em poças douradas sempre que os galhos das árvores se distanciavam uns dos outros. Sob as árvores à esquerda, o solo era um nevoeiro de jacintos. O ar parecia beijar a pele. Era dia 2 de maio. De algum lugar, mais para o interior do bosque, vinha o arrulho de Torcazes. Estava um pouco adiantado, não encontrara dificuldades em relação à viagem, e a experiência com que a garota lidava com as coisas era tão evidente que ele não sentia tanto medo quanto normalmente sentiria. Ao que tudo indicava, podia confiar nela para encontrar um lugar seguro. Em geral, não se podia supor que a pessoa estivesse muito mais segura no campo do que em Londres. Não havia teletelas, claro, mas sempre se corria o risco de que o lugar fosse vigiado por microfones escondidos, que haveriam de captar e identificar a voz de quem aparecesse por ali. Além disso, não era fácil viajar sozinho sem atrair atenção. Para distâncias inferiores a 100 quilômetros, não era necessário visto no passaporte. Porém, às vezes havia patrulhas nas estações ferroviárias e os guardas pediam os documentos de qualquer membro do partido que encontrassem pela frente, submetendo-os a perguntas inconvenientes. Contudo, nenhuma patrulha aparecera e à saída da estação, Winston dirigira vários olhares cautelosos para trás, para se certificar de que não estava sendo seguido. O trem ia cheio de proletas, todos com ânimo domingueiro por conta do tempo estival. O vagão com assentos de madeira em que Winston viajou estava superlotado com os numerosos integrantes de uma única família, os quais incluíam desde uma avó desdentada até um bebê com 1 mês de vida. Tencionavam passar a tarde com os contraparentes do interior. E como explicaram abertamente a Winston, compraram um pouco de manteiga no mercado negro. O caminho se alargou, e 1 minuto depois, Winston chegou à trilha mencionada pela garota, uma simples picada aberta pelo gado que mergulhava mato adentro. Winston não tinha relógio, mas ainda não deveriam ser 3 horas. Os jacintos formavam uma camada tão densa debaixo de seus pés que era impossível não pisar neles. Winston se ajoelhou e começou a colher alguns, em parte para passar o tempo, em parte com a vaga ideia de que gostaria de ter um ramo de flores para oferecer à garota quando se encontrassem. Reunira um grande buquê e estava aspirando seu perfume levemente, enjoativo, quando um som logo atrás dele o fez gelar da cabeça aos pés. A inconfundível crepitação de gravetos sob o peso de um pé. Continuou colhendo os jacintos. Era a melhor coisa a fazer. Podia ser a garota, ou talvez tivesse sido mesmo seguido. Olhar para trás seria uma confissão de culpa. Pegou uma flor, depois outra. Uma mão pousou delicadamente em seu ombro. Winston olhou para cima. Era a garota. Ela balançou a cabeça, sinalizando com clareza
que ele devia manter-se em silêncio, e depois abriu caminho entre os arbustos e enveredou rapidamente pela trilha estreita que conduzia ao interior do bosque. Era evidente que já fizera aquele caminho antes, pois se esquivava dos trechos enlameados, como se os conhecesse muito bem. Ainda com um ramo de flores na mão, Winston a seguiu. Sua primeira sensação foi de alívio, mas conforme observava os movimentos do corpo esbelto e vigoroso à sua frente, com a faixa escarlate justa o bastante para revelar a curva dos quadris, a consciência de sua própria inferioridade começou a oprimi-lo. Mesmo naquele momento, parecia-lhe bastante provável que, ao se virar e olhar para ele, a garota acabaria por bater em retirada. A doçura que pairava no ar e o verdor das folhas o intimidavam. Já no caminho da estação até ali, os raios do sol de maio o haviam feito sentir-se sujo e anêmico, um ser que levava a vida entre quatro paredes, com a poeira fuliginosa de Londres impregnada nos poros. Ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não a ouvira ao ar livre, em plena luz do dia. Chegaram à árvore caída que ela mencionara. A garota saltou por cima do tronco e empurrou os arbustos para os lados, revelando uma passagem oculta. Quando foi atrás dela, Winston percebeu que estavam numa clareira natural, uma colinazinha minúscula coberta pela relva e circundada por árvores novas e altas que a escondiam por completo. A garota estacou e virou-se. Aqui estamos, disse. Winston olhava para ela, a distância de alguns passos. Não ousava aproximar-se. Eu não queria falar nada no caminho, continuou ela, porque podia haver algum microfone escondido. Há sempre o risco de um daqueles pulhas reconhecerem a voz da gente. Aqui é seguro. Ele continuava sem coragem de se aproximar dela. Aqui é seguro? Repetiu estupidamente. É sim, veja as árvores. Eram pequenos freixos que haviam sido cortados e que depois tinham brotado de novo, formando uma floresta de postes, nenhum deles mais grosso que o pulso de uma pessoa. Não há nada suficientemente grande para ocultar o microfone. Além do mais, já estive aqui antes. Estavam só fazendo rodeios. Àquela altura, Winston já dera um jeito de se aproximar mais dela. A garota permanecia diante dele com um corpo muito ereto e um sorriso no rosto. Um sorriso que parecia levemente irônico, como se perguntasse por que ele estava demorando tanto para tomar uma atitude. Os jacintos haviam se espalhado pelo chão, pareciam ter caído por vontade própria. Winston pegou na mão dela. Você acredita? Disse. Que até agora eu não sabia a cor dos seus olhos? Eram castanhos, observou. Um tom bem claro de castanho com cílios escuros. Pareciam ter agora que está vendo como eu de fato sou, é capaz de continuar olhando para mim? Claro, sem o menor problema. Tenho 39 anos. Tenho uma mulher da qual não consigo me livrar. Tenho varizes. Tenho 5 dentes postiços. Não me importo nem um pouco, disse a garota. No momento seguinte, não se sabia por obra de quem ela estava nos braços dele. No início, Winston não sentiu nada, só a mais rematada incredulidade. O corpo jovem se estreitou contra o seu, a cabeleira preta colava-se em sua face, e sim, ela realmente havia sorguido o rosto dele e ele estava beijando aquela boca generosa e vermelha. Com os braços em volta do pescoço dele, ela o chamava de meu querido, meu amor, meu adorado. Winston a fizera se deitar no chão. A garota não oferecia a menor resistência. Ele podia fazer o que quisesse com ela. A verdade, porém, era que ele não experimentava nenhuma outra sensação física além daquele simples contato. Tudo o que ele sentia era incredulidade e orgulho. Estava contente por aquilo estar acontecendo, mas não sentia desejo físico. Tudo fora muito rápido. A juventude e a beleza dela
o amedrontavam. Estava acostumado demais a viver sem mulher. Não sabia por quê. A garota ergueu o tronco e tirou um jacinto do cabelo. Sentou-se encostada nele, cingindo-lhe a cintura com o braço. Não se aflija, querido. Não há pressa alguma. Temos a tarde inteira. Não é maravilhoso esse esconderijo? Descobriu uma vez em que me perdi durante uma caminhada comunitária. Se alguém vier nessa direção, a gente escuta a centenas de metros de distância. Como é seu nome? Perguntou Winston. Julia. O seu eu sei. Você se chama Winston. Winston Smith. Como descobriu? Acho que eu sou melhor que você para descobrir as coisas, amor. Me conte, qual era a sua opinião sobre mim antes do dia em que me entreguei o bilhete? Winston não se sentia nem um pouco inclinado a mentir para ela. Começar revelando o pior era até uma espécie de oferenda amorosa. Eu sentia ódio só de olhar para você, disse. Queria estuprá-la e depois matá-la. 2 semanas atrás, pensei seriamente em arrebentar a sua cabeça com um paralelepípedo. Se quer mesmo saber, eu achava que você tinha alguma ligação com a polícia das ideias. A garota riu com gosto, claramente tomando as palavras de Winston como um elogio à excelência de seu disfarce. A polícia das ideias? Não me diga que pensou mesmo isso. Bom, talvez não exatamente isso, mas com esse seu jeito, você é tão jovem, tão forte, tão saudável, entende? Pensei que talvez... Pensou que eu me dedicava de corpo e alma ao partido. Uma garota de palavras e gestos puros, faixas, desfiles, slogans, jogos, caminhadas comunitárias, aquela coisa toda. E achou que na primeira oportunidade provocaria sua execução, denunciando como criminoso do pensamento? É, mais ou menos isso. Você sabe que há muitas garotas assim. A culpa é desta coisa nojenta, disse ela, arrebentando a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e arremessando-a contra o tronco de uma árvore. E em seguida, como se o ato de levar a mão à cintura a lembrasse de alguma coisa, apalpou o bolso do macacão e tirou de lá de dentro uma pequena barra de chocolate. Partiu ao meio e deu um dos pedaços a Winston. Antes mesmo de levá-lo à boca, ele percebeu pelo cheiro que se tratava de um tipo muito incomum de chocolate. Era escuro e lustroso e estava embalado em papel prateado. As barras de chocolates normalmente eram coisas marrons, foscas, farelentas, cujo gosto até mesmo era possível descrevê-lo. Lembrava a fumaça saída dos incineradores de lixo. Mas em algum momento de sua vida, Winston já havia provado um chocolate semelhante ao pedaço que ela lhe oferecera. Tão logo o odor lhe chegou às narinas, emergira de sua memória algo que ele não conseguia definir, mas que era forte e perturbador. Onde conseguiu isso? Indagou. No mercado negro, respondeu ela, indiferente. Acho que sou mesmo esse tipo de garota. Para quem vê de fora, sou boa nos esportes. Fui comandante de tropa enquanto pertencia aos espiões. Faço trabalhos voluntários para a Liga Juvenil Antissexo 3 vezes por semana à noite. Horas e horas colando a droga da baboseira deles por todos os cantos de Londres. Nas paradas, sou uma das que sempre carregam as faixas. Estou sempre de cara alegre e nunca falto com meu dever. É o que eu digo, nunca deixe de berrar junto com a multidão. Só assim você está em segurança. O primeiro fragmento de chocolate se derretera na língua de Winston. O sabor era delicioso. Só que aquela lembrança continuava rondando as fronteiras de sua consciência, algo intensamente sentido, mas não reduzível a contornos definidos, como um objeto que se via com o rabo do olho. Afastou-se de si, ciente apenas de que se tratava da lembrança de um ato que ele gostaria de reverter, mas não podia. Você é muito jovem, disse. 10 ou 15 anos mais jovem que eu. O que você viu de atraente num homem como eu? Foi alguma coisa no seu rosto. Achei que valia a pena arriscar. Sou boa em identificar pessoas que não se ajustam. Assim que o vi, soube que você estava contra eles. Eles parecia ser uma referência ao partido, e principalmente ao núcleo do partido, sobre o qual ela falava com um ódio tão franco e sarcástico que Winston se sentia quieto, mesmo sabendo que se havia um lugar em que os dois sabiam estar seguros, esse lugar era ali. Uma coisa que o atordoava nela era o linguajar grosseiro.
Supostamente os membros do partido não praguejavam, e o próprio Winston só raras vezes o fazia, pelo menos em voz alta. Julia, porém, parecia incapaz de falar do partido e, sobretudo, do núcleo do partido, sem usar palavras como as que costumavam ser rabiscadas a giz nas paredes manchadas de umidade dos becos. Não que aquilo o desagradasse. Não passava de um sintoma da revolta que ela sentia contra o partido e seus métodos, e de certa maneira parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que sente o cheiro de um feno ruim. Tinham saído da clareira e atravessavam novamente o trecho salpicado de luz e sombra, com os braços em torno das respectivas cinturas, sempre que o caminho se alargava o suficiente para permitir que caminhassem lado a lado. Winston notou que a cintura dela parecia muito mais delicada agora que a faixa fora removida. Só falavam por murmúrios, fora da clareira, disse Julia. Convinha fazer silêncio. Finalmente, chegaram ao limite do pequeno bosque, e Julia o deteve. Não apareça em campo aberto. Pode haver alguém à espreita. Enquanto ficamos atrás das árvores, não corremos nenhum perigo. Estavam à sombra de um grupo de aveleiras. A luz do sol, filtrada pela profusão das folhas, ainda estava quente sobre seus rostos. Winston olhou para as pradarias diante deles e foi atingido por um lento e curioso choque de reconhecimento. Conhecia o lugar de vista. Uma pastagem antiga, já bastante rasa, cortada por uma trilha sinuosa e com um ou outro montículo de terra feito pelas toupeiras. Na sebe irregular que se via do outro lado do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos olmos e as folhas estremeciam de leve em densas massas que lembravam cabelos de mulher. Em algum lugar bem próximo, mais que o olhar não alcançava, devia haver uma torrente formando poças verdes onde nadavam roubalinhos. Não tem um riozinho perto daqui? Sussurrou ele. Tem sim. Na verdade, ele fica na borda da próxima pastagem. Está cheio de peixes e dos grandões. Dá para vê-los balançando a cauda nas poças sobre os salgueiros. É a terra dourada, quase, murmurou ele. Terra dourada? Na verdade, não tem importância. É uma paisagem que me apareceu algumas vezes em sonhos. Olhe, sussurrou Julia. Um tordo pousara num galho a menos de 5 metros de onde eles estavam, quase na altura dos olhos dos dois. Talvez não se tivesse visto. Estava ao sol e eles na sombra. Abriu as asas, tornou a fechá-las cuidadosamente, baixou a cabeça por um momento como se estivesse fazendo uma espécie de mesura para o sol. Depois começou a cantoria. Na quietude da tarde, o volume sonoro era surpreendente. Winston e Julia se abraçaram, fascinados. A melodia prosseguia ininterrupta, minuto após minuto, com variações impressionantes, que jamais se repetiam. Quase como se o passarinho estivesse deliberadamente exibindo seu virtuosismo. Às vezes ele se interrompia por alguns segundos, abria e tornava a fechar as asas, e depois estufava o peito mosqueado e reiniciava seu canto. Winston observava com uma espécie de vaga reverência para quem ou que finalidade cantava aquele passarinho. Aí uma pergunta: para quem ou que finalidade cantava aquele passarinho? Não havia parceiras nem rivais por perto. O que o levara a pousar nos limites de um bosque solitário e verter a sua música para o nada? Perguntou a si mesmo se era verdade que não havia um microfone escondido por ali. A conversa entre ele e Julia transcorrera toda em voz baixa. O aparelho não teria sido capaz de captar suas palavras, mas captaria o canto do tordo. E era bem possível que na outra ponta do instrumento um homenzinho com aspecto de besouro estivesse escutado atentamente, escutando aquilo. Todavia, a enxurrada melódica foi aos poucos expulsando de sua mente todo tipo de conjectura. Era como algo líquido sendo despejado sobre seu ser, inundando-o por inteiro. Algo que se misturava com a luz do sol filtrada pela folhagem. Winston já não pensava, era pura sensação. A cintura da garota, cingida pela curva de seu corpo, era macia e cálida. Puxou-a para si e os dois ficaram frente a frente, com os peitos encostados, e o corpo dela pareceu fundir-se ao dele.
Por onde quer que ele passasse as mãos, parecia-lhe que elas abria como água. Suas bocas se colaram uma à outra. Foi bem diferente dos beijos sôfregos que haviam trocado antes. Quando seus rostos se afastaram de novo, ambos soltaram suspiros profundos. O passarinho se assustou e alçou o vôo num estrépito de asas. Winston encostou os lábios no ouvido de Julia. Agora, sussurrou. Aqui não, sussurrou ela em resposta. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Depressa, pisando num ou noutro graveto, refizeram o caminho que levava à clareira. Assim que se viram no interior do círculo de árvores novas, Júlia se virou e encarou. Estavam ambos ofegantes, mas o sorriso voltara aos cantos de seus lábios. Ela o fitou por alguns instantes e depois buscou o zíper do macacão. E então, sim, foi quase como um sonho de Winston. Com uma destreza semelhante a que ele imaginara, Júlia arrancou as roupas e, ao atirá-las para o lado, fez isso com um gesto grandioso que parece aniquilar toda uma cultura. Seu corpo cintilava muito branco ao sol, mas por um instante ele não olhou para o corpo dela. Tinha os olhos ancorados no rosto sardento do sorriso tênue e atrevido. Ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Já fez isso antes? Claro que sim, centenas de vezes. Bom, um monte de vezes. Com membros do partido? É, sempre com membros do partido. Com gente do núcleo do partido? Não. Com aqueles pulhas, não. Mas há uma porção deles que faria isso, na primeira oportunidade. Eles não são os santinhos que parecem ser. O coração de Winston deu um salto. Ela perdera a conta das vezes que fizera aquilo. Oxalá tivesse sido mesmo centenas, milhares de vezes. Tudo que sugeria corrupção deixava-o repleto de uma doida esperança. Sabe lá, talvez sob a superfície do partido estivesse podre. Talvez o seu culto ao zelo e à abnegação não passasse de um biombo ocultando o mais completo desregramento. Se pudesse infectar aquele bando todo com lepra ou sífilis, com que alegria o faria? Tudo que contribuísse para apodrecer, fragilizar, minar. Puxou Júlia para baixo, de modo que ficaram ambos ajoelhados, um de frente para o outro. Ouça, quanto maior o número de homens que você teve, maior é o meu amor. Compreende isso? Perfeitamente. Detesto a pureza, odeio a bondade. Não quero virtude em lugar nenhum. Quero que todo mundo seja devasso até os ossos. Bom, então acho que você vai gostar de mim, querido. Sou devassa até os ossos. Você gosta de fazer isso? Não me refiro apenas a estar comigo. Falo da coisa em si. Adoro. Acima de tudo, era o que Winston queria ouvir. Não apenas o amor por uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples e indiferenciado. Essa era a força capaz de estraçalhar o partido. Deitou sobre a relva entre os jacintos caídos, e dessa vez não houve nenhuma dificuldade. Pouco depois, o movimento ascendente e descendente dos peitos dos dois se regularizou, numa espécie de abandono prazeroso. Separaram-se. O sol parecia ter ficado mais quente. Estavam ambos sonolentos. Winston estendeu o braço para apanhar os dois macacões jogados no chão e usou-os para cobrir parcialmente o corpo de Júlia. Pegaram no sono quase de imediato e dormiram por cerca de meia hora. Winston foi o primeiro a acordar. Sentou-se e fitou o rosto sardento de Júlia, ainda serenamente adormecido, apoiado na palma da mão dela. Salvo pela boca, não se podia dizer que fosse bonita. Olhando de perto, viam-se uma ou duas rugas em torno de seus olhos. O cabelo preto e curto era extraordinariamente denso e macio. Ocorreu-lhe que ainda não sabia o sobrenome dela, e nem onde ela morava. O corpo jovem, robusto, agora desamparadamente adormecido, despertou nele um sentimento compassivo, protetor. Porém, a ternura impensada que o tomara enquanto o tordo cantava não voltara por completo. Puxou os macacões para um lado e estudou o dorso branco e macio de Júlia. Antigamente, pensou, um homem olhava para o corpo de uma garota. Via que ele era desejável. E a coisa ficava por aí.
Hoje, porém, não havia como sentir um puro amor ou um puro desejo. Nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. A união dos dois foi uma batalha, o gozo uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido, um ato político. Então terminamos aí a capítulo 2 aqui, né? E agora vamos iniciar o capítulo 3. Okay? Capítulo 3. Podemos voltar aqui? Disse Júlia. Em geral, não há problema em usar um esconderijo 2 vezes, mas durante 1 mês ou 2 não dá, claro. Tão logo ela acordou, sua atitude havia mudado. Tornou-se atenta e prática. Vestiu-se, amarrou a faixa escarlate na cintura e começou a organizar os detalhes da viagem de volta. Parecia natural que a tarefa coubesse a ela. Não havia como negar que Winston não possuía seu tino prático, e além disso, ela parecia conhecer perfeitamente os arredores de Londres. Um conhecimento acumulado ao longo de incontáveis caminhadas comunitárias. O roteiro que forneceu a Winston era completamente diferente do da vinda, levando-o até outra estação ferroviária. Nunca volte pelo mesmo caminho da chegada, disse, como quem enuncia uma regra geral importantíssima. Ela partiria na frente e Winston deveria esperar meia hora para depois segui-la. Ela especificara um lugar onde os dois poderiam se encontrar depois do trabalho. Na quarta noite, a partir daquele dia, era uma rua, um dos bairros mais pobres da cidade, onde havia uma feira livre, que costumava ser muito apinhada de gente barulhenta. Ela ficaria perambulando de banca em banca, fingindo procurar cadarços para sapatos ou linha de costura. Se considerasse que a área estava livre, assoaria o nariz para que ele se aproximasse. Se não o fizesse, ele deveria passar por ela sem reconhecê-la. Mas com um pouco de sorte, não haveria problema em conversarem durante 15 minutos no meio das pessoas para combinar o encontro seguinte. E agora tenho que ir, ela disse assim que Winston compreendeu as instruções. Preciso estar de volta às 7h30. Estou encarregada de tomar conta da Liga Juvenil Antissexo por 2 horas. Vamos distribuir panfletos ou coisas do tipo. Não é um horror? Dê uma conferida em mim, por favor. Estou com algum galinho no cabelo? Tem certeza? Então até mais, amor. Ela se jogou nos braços dele, beijou-o com certa violência. Um momento depois, enveredou por entre as arvorezinhas e desapareceu no bosque, quase sem fazer ruído. E ele continuava desconhecendo seu sobrenome e seu endereço. Só que não fazia diferença, pois era inconcebível que algum dia eles pudessem se encontrar em ambientes fechados ou trocar qualquer tipo de comunicação escrita. Na verdade, eles jamais voltaram à clareira no bosque. Acontece que no decorrer de maio houve uma única ocasião em que conseguiram voltar a fazer amor. O fato se deu num outro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja em ruínas, localizada numa área rural praticamente deserta, onde 30 anos antes caíra uma bomba atômica. Era um excelente esconderijo depois que você chegava lá. O problema era chegar lá. O trajeto era muito perigoso. Fora isso, só conseguiam encontrar-se nas ruas, cada noite num lugar diferente, e nunca por mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar, por assim dizer, enquanto andavam pelas calçadas, entupidas de gente, sem ser de lado a lado e nunca olhando um para o outro. Travavam uma conversa estranha, intermitente, que se interrompia e se reatava como um facho de um farol, ora forçada ao silêncio pela aproximação de um uniforme do partido, ou a vizinhança de uma teletela, ora retomada minutos depois, no meio de uma frase, ora cortada abruptamente quando os dois se afastavam um do outro no local previamente combinado, ora prosseguida quase sem introdução no dia seguinte. Júlia parecia bastante habituada a esse tipo de conversa, que chamava de conversa em prestações. Além disso, era surpreendentemente capaz de falar sem mover os lábios. Só uma vez ao longo de quase um mês de encontros cotidianos conseguiram trocar um beijo.
Desciam em silêncio uma ruazinha lateral. Júlia nunca falava quando estavam fora das ruas principais. Quando se ouviu um estrondo ensurdecedor, a terra balançou, o ar escureceu e Winston viu-se deitado de lado, ferido e aterrorizado. Uma bomba-foguete devia ter caído nas cercanias. De repente, percebeu o rosto de Júlia a poucos centímetros do dele, mortalmente branco, branco como giz. Até os lábios dela estavam brancos, estava morta. E ele a apertou contra si e constatou que beijava um rosto vivo e quente. Só que algum material coberto de poeira impedia que os lábios dos dois se unissem. Seus rostos estavam cobertos de uma camada espessa de estuque. Havia noites em que eles chegavam aos lugares combinados e depois tinham de passar um pelo outro sem dar mostras de reconhecer-se, porque uma patrulha acabara de dobrar a esquina ou um helicóptero pairava logo acima. Ainda que fosse menos perigoso, continuaria sendo difícil arranjar tempo para encontros. Winston tinha uma semana de trabalho de 60 horas e a de Júlia era ainda mais carregada. E o dia de folga de ambos variava segundo a pressão do trabalho e raramente coincidia. De todo modo, Júlia só tinha poucas noites inteiramente livres. Passava uma quantidade impressionante de tempo assistindo a palestras e apresentações, distribuindo panfletos para a Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo coletas para a campanha da poupança e outras atividades similares. Valia a pena, dizia. Tudo pura camuflagem, se você obedecesse às regras desimportantes. Poderia desobedecer às importantes. Chegou a ponto de convencer Winston a comprometer outra de suas noites, dedicando meio expediente semanal à fábrica de munições, onde o trabalho era realizado voluntariamente por membros zelosos do partido. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas de um tédio paralisante, aparafusando pedacinhos de metal que provavelmente eram partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e cheia de correntes de ar, onde o barulho das marteladas se confundia de forma horripilante com a música das teletelas. No encontro do campanário, as falhas em suas conversas fragmentárias foram preenchidas. Era uma tarde esplendorosa. No quartinho quadrado, logo acima dos sinos, o ar estava quente e imóvel, e tinha um cheiro atordoante de fezes de pombo. Os dois passaram horas conversando, sentados no chão empoeirado e coberto de galinhos, com um ou outro levantando-se de vez em quando para dar uma espiada pelas seteiras e certificar-se de que ninguém se aproximava. Júlia tinha 26 anos, vivia numa pensão com 30 outras garotas. Sempre no meio de fedor de mulher, como eu detesto mulher, dizia entre parênteses. E trabalhava, como ele bem imaginara, nas máquinas romanceadoras do departamento de ficção. Gostava de seu trabalho, que consistia basicamente em fazer funcionar e manter um bom estado um motor elétrico potente, mas complexo. Era ininteligente, mas gostava de trabalhar com as mãos e ficava à vontade lidando com as máquinas. Era capaz de descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral emitida pelo Comitê de Planejamento até os retoques finais realizados pelo pelotão reescritor. Mas não estava interessada no produto final. Não era muito ligada em leitura, disse. Os livros eram simplesmente um produto que precisava ser fabricado, como geleias ou cadarços. Não se lembrava de nada anterior ao início dos anos 1960 e só conhecera uma pessoa que falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução, um avô desaparecido quando ela tinha 8 anos. Na escola, fora capitã do time de hóquei e ganhara o troféu de ginástica por 2 anos seguidos. Fora líder de tropa dos espiões e secretária setorial da Liga da Juventude antes de se filiar à Liga Juvenil Antissexo. Sempre demonstrara ter ótimo caráter. Chegara a ser selecionada, sinal infalível de boa reputação, para trabalhar
na Pornodiv, divisão do departamento de ficção encarregada de produzir pornografia barata para distribuir entre os proletas. A que trabalhavam lá explicou. A divisão receberam o apelido de Casa da Nojeira, dado pelas pessoas que trabalhavam lá. Explicou. Ficara lá durante um ano, ajudando a produzir opúsculos em pacotes lacrados com títulos como Casos de Espancamento ou uma noite no internato de garotas, que seriam comprados furtivamente por jovens proletários convencidos de que estavam adquirindo algo ilegal. Como são esses livros? Perguntou Winston curioso. Uma tremenda de uma porcaria. Na verdade são muito chatos, são apenas 6 histórias, muito recortadas e reaproveitadas. Bom, só trabalhei nos calendoscópios, claro. Nunca fiz parte do pelotão reescritor. Não sou literata, querido. Nem para isso eu dou. Winston ficou sabendo, atônito, que todos os trabalhadores da Pornodiv, exceto o chefe da divisão, eram moças, supostamente os homens, cujos instintos sexuais eram menos controláveis que os das mulheres, corriam o maior risco de ser corrompidos pelo lixo com que lidavam. Eles não gostam nem de ter mulher casada trabalhando lá, acrescentou Júlia. Todo mundo sempre pensa que as garotas são tão puras. Bom, aqui está uma que não é. Ela tivera seu primeiro caso aos 16 anos. O parceiro era um homem de 60 anos, membro do partido, que mais tarde cometera suicídio para evitar a prisão. Aliás, uma boa providência, observou Júlia. Do contrário, teria sido obrigado a divulgar o meu nome na hora da confissão. E depois houvera vários outros, e para ela a vida era uma coisa muito simples. Você fica querendo se divertir e eles, ou seja, o partido, faz de tudo para evitar que você se divirta. Você faz de tudo para infringir as regras. Ela parecia achar muito natural que eles quisessem privar você de seus prazeres, assim como era natural que você quisesse evitar ser flagrado. Odiava o partido e dizia isso com palavras grosseiras, mas não o criticava globalmente. Só se interessava pela doutrina do partido, quando ela dizia respeito à sua vida particular. Winston percebeu que nunca usava palavras em nova fala, com exceção das que haviam migrado para a linguagem corrente. Nunca ouvira falar na confraria e se recusava a acreditar em sua existência. Todo tipo de revolta organizada contra o partido lhe parecia uma bobagem. A coisa mais inteligente a fazer era infringir as regras e dar um jeito de continuar vivo. E ele continuou pensando que devia haver muitas outras garotas como ela na geração mais nova. Pessoas que haviam crescido no mundo da revolução, ignorantes de tudo o mais, aceitando o partido como uma coisa tão inalterável quanto o céu, deixando-se rebelar-se contra a sua autoridade, mas tratando de esquivar-se como um coelho escapa de um cão. Não discutiram a hipótese de casamento, tratava-se de uma coisa muito remota para que valesse a pena pensar nela. Impossível imaginar algum comitê capaz de sancionar um casamento daqueles, mesmo que fosse possível de dar um jeito em Catherine, a mulher de Winston. Mesmo como devaneio, aquele era um caso sem esperança. Como era sua mulher? Indagou Júlia. Era, sabe aquela palavra em nova fala? Benepensante? Com o sentido de naturalmente ortodoxo? Incapaz de ter um mau pensamento? Não, eu não conhecia a palavra, mas conheço muito bem esse tipo de gente. Winston começou a contar a história de seu casamento, porém, por estranho que parecesse, tudo levava a crer que Júlia já estava a par dos pontos essenciais. Descreveu para Winston quase como se ela própria tivesse visto ou sentido aquilo, o modo como o corpo de Catherine se enrijecia quando ele a tocava, aquele jeito dela de parecer que o estava rechaçando com todas as suas forças, mesmo quando enlaçava o corpo dele. Winston não sentia
dificuldade em conversar sobre essas coisas com Júlia. Fazia muito tempo que Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para tornar-se simplesmente uma lembrança desagradável. Eu teria aguentado se não fosse por uma coisa, disse ele, com toda a pequena cerimônia frígida da qual Catherine o obrigava a participar semanalmente, sempre na mesma noite. Ela tinha horror daquela coisa, mas nada no mundo a impediria de fazer aquilo, e ela costumava chamar de "você nunca imaginaria". Nosso dever para com o partido, disse Júlia, no mesmo instante. Como você sabia? Também já frequentei a escola, querido. Palestras mensais sobre sexo para jovens acima de 16 anos. E o movimento da juventude. Enfiam esse negócio na sua cabeça por anos a fio. Admito que em muitos casos funciona, mas é óbvio que nunca se sabe. As pessoas são tão hipócritas. Júlia começou a especular sobre o assunto. Com ela, tudo sempre ia dar em sua própria sexualidade. Assim, com essa questão, era abordada de alguma forma e ela demonstrava uma grande perspicácia. Diferentemente de Winston, entendera o significado profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criasse um mundo próprio fora do controle do partido, o instinto que, por isso, se possível, tinha de ser destruído. O mais importante era que a privação sexual levava à histeria, desejável porque podia ser transformada em fervor guerreiro e veneração ao líder. Eis como Júlia descrevia a questão. Quando você faz amor, está consumindo energia. Depois se sente feliz e não dá a mínima para coisa nenhuma. E eles não toleram que você se sinta assim. Querem que você esteja estourando de energia o tempo todo. E toda essa história de marchar para cima e para baixo e ficar aclamando e agitando bandeiras não passa de sexo que azedou. Se você está feliz na própria pele, por que se excitar com esse negócio do grande irmão? Planos trienais, 2 minutos de ódio e todo o resto da besteirada? Tudo muito verdadeiro, ele pensou. Havia uma conexão íntima e direta entre castidade e ortodoxia política. Porque de que maneira manter no diapasão certo o medo, o ódio e a credulidade imbecil que o partido necessitava encontrar em seus membros se algum instinto poderoso não fosse represado e depois usado como força motriz? A pulsão sexual era perigosa para o partido e o partido a utilizava em interesse próprio. A pulsão da paternidade também fora instrumentada de forma semelhante, embora fosse impossível abolir a família. E, na verdade, as pessoas eram estimuladas a gostar dos filhos, quase nos moldes de antigamente. As crianças, por sua vez, eram voltadas sistematicamente contra os pais e aprendiam a espioná-los e a relatar seus desvios. Com efeito, a família se transformara numa extensão da polícia das ideias. Era um instrumento graças ao qual todos podiam ficar noite e dia cercados por informantes que os conheciam intimamente. E de repente, os pensamentos de Winston voltaram-se para Catherine. Não havia dúvida de que Catherine o denunciara à polícia das ideias, se ela por acaso se mostrasse suficientemente inteligente para conseguir detectar a inortodoxia das opiniões dele. Mas, na verdade, o que o levou a se lembrar dela naquele momento foi o calor sufocante da tarde, um calor que fizera a testa dele transpirar. Começou a contar a Júlia alguma coisa que havia acontecido, ou melhor, que não havia acontecido em outra tarde abafada de verão, 11 anos antes. Fazia 3 ou 4 meses que estavam casados, em algum lugar de Kent. Os dois haviam se desgarrado numa caminhada comunitária. Aconteceu porque retardaram o passo, não mais de 2 ou 3 minutos, mas tomaram a direção errada e acabaram se vendo impedidos de avançar quando chegaram à beira do paredão de uma antiga mina de giz. Era um paredão a pique de 10 ou 20 metros, com rochas no fundo.
Não havia ninguém a quem pudessem pedir informações sobre o caminho. Assim que percebeu que estavam perdidos, Catarine ficou muito preocupada. O fato de afastar-se por um momento que fosse do grupo ruidoso de caminhantes dava-lhe a sensação de estar agindo incorretamente. Queria voltar correndo pelo caminho por onde tinham vindo e começar a procurar na outra direção. Naquele momento, porém, Winston percebeu alguns tufos de salgueirinhas crescendo nas rachaduras da colina sobre a qual eles se encontravam. Um dos tufos era de duas cores, magenta e vermelho tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Winston jamais vira uma coisa como aquela e chamou Catarine para que ela fosse ver. Olhe, Catarine, olhe só essas flores, aquela moita lá embaixo, perto do fundo, está vendo que são de duas cores diferentes? Ela já se virara para voltar por onde haviam vindo, mas assim mesmo, tensa, foi até onde ele estava. Chegou a inclinar-se sobre o paredão para ver o lugar que ele apontava. Winston estava um pouco atrás dela e apoiou a mão em sua cintura para dar-lhe mais segurança. E nesse momento ocorreu-lhe de repente que os dois estavam completamente sozinhos. Não havia uma única criatura humana em lugar nenhum. Nenhuma folha se mexia, não havia nem passarinho por perto. O risco de haver um microfone escondido no lugar daquele era muito pequeno, e mesmo que houvesse, só captaria sons. Era o momento mais quente, mais modorrento da tarde. O sol ardente os fustigava, o suor lhes escorria pelo rosto. Foi então que surgiu a ideia. Por que você não deu um bom empurrão nela? Disse Júlia. Eu teria feito isso. Sim, querida, você teria feito isso. E eu também, se naquela época eu fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu fosse, não tenho certeza. Você se arrepende de não ter empurrado Catarine? Me arrependo. Tudo considerado. Me arrependo. Estavam sentados um ao lado do outro no piso empoeirado. Ele a puxou para mais perto. A cabeça dela se apoiou no ombro dele e o cheiro agradável do cabelo de Júlia se sobrepôs aos das fezes de pombo. Ela era muito jovem, pensou ele. Ainda esperava alguma coisa da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente precipício abaixo não resolvia coisa alguma. Na verdade, não teria feito diferença, ele disse. Então por que você se arrepende de não tê-la empurrado? Só porque prefiro fazer uma afirmação positiva a outra negativa. E nesse jogo que estamos jogando, não temos como vencer. Alguns tipos de fracasso são melhores do que outros. Só isso. E ele sentiu que os ombros dela se encolhiam de leve, discordando. Ela sempre o contradizia quando ele falava alguma coisa daquele tipo. Não aceitava como uma lei da natureza o indivíduo sair sempre derrotado. E de certa maneira, Júlia percebia que ela própria estava condenada, que mais cedo ou mais tarde a polícia das ideias haveria de apanhá-la e matá-la, mas com outra parte de sua mente acreditava que havia algum jeito de construir um mundo secreto, onde fosse possível viver do jeito que se quisesse. Só era preciso sorte, esperteza e ousadia. Não entendia que essa coisa chamada felicidade não existisse, e que a única vitória estaria num futuro distante, muito depois da morte da pessoa, que a partir do momento em que se declarava guerra ao partido, era melhor pensar em si próprio como um cadáver. Os mortos somos nós, disse ele. Ainda não morremos, disse Júlia, ao modo trivial. Fisicamente não. 6 meses, 1 ano, talvez 5 anos. Tenho medo da morte. Você é jovem. Portanto, em princípio, tem mais medo da morte do que eu. É claro que iremos protelá-la o máximo possível, mas a diferença é muito pequena. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Ah, que bobagem! Com quem você prefere ir para a cama? Comigo ou com um esqueleto? Você não sente prazer em estar vivo? Não gosta de sentir? Este sou eu, esta é a minha mão, esta é a sua perna. Sou real, esta é a minha perna. Sou real, sou sólido, estou vivo. Não gosta disso? Virou o corpo e comprimiu o peito contra o dele.
ele sentiu seus seios maduros e ao mesmo tempo firmes por baixo do macacão. O corpo dela parecia verter um pouco de sua juventude e de seu vigor para dentro do corpo dele. Sim, eu gosto, disse ele. Então pare de falar em morrer. E agora ouça, meu querido, temos de combinar nosso próximo encontro. Que tal voltarmos àquele lugar do bosque? Já deixamos passar um bom tempo. Só que dessa vez você precisa chegar lá por um caminho diferente. Já planejei tudo. Você toma o trem, mas olha aqui, vou fazer um desenho para você. E com seu jeito prático, ela juntou um pouco de poeira e formou um pequeno quadrado. Em seguida, pôs-se a desenhar um mapa no chão com um galinho retirado de um ninho de pombo. Então aqui, conclusão do capítulo 3, ok? Pessoal, amanhã então nós damos sequência na leitura do capítulo 4 e capítulo 5, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Eu vou pedir aqui 1000 desculpas, tá? Bem no comecinho aqui que eu li, eu sempre peço pro meu filho, né? Ficar quietinho quando a mamãe estiver gravando, mas ele se empolgou lá jogando o joguinho dele e aí vocês ouviram aqui alguma coisa dele, mas eu prometo, vou, né, puxar a orelhinha dele pra ele ficar sempre quieto, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura, né? Quer aparecer? Aqui, ó. Ó o causador aqui, ó. Ele fica fazendo barulho, sim, ele me desconcentra às vezes, né? Mas ele sabe que ele tem que ficar quietinho quando eu tô gravando. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. O negócio tá ficando bom, né? Aqui com o Winston e com a Júlia, nesse casal, essa relação. E assim, amanhã a gente volta, então. Espero que vocês, né, continuem me acompanhando e já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha muito aí com seus amigos, tá bom? Obrigado pra você que ficou até aqui. E tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.